Esta videoconferência do Panátulo Clube de Lisboa. É para nós um prazer tê-los conosco hoje. Espero que passem um fim de dia agradável. Para isso, nós preparamos para vocês um tema que julgamos de toda a atualidade e relevância, que são os jogos adiados. Era inevitável, aconteceu, mas agora os nossos atletas. Neste momento, registaram-se 129 pessoas, a maior parte treinadores ou atletas olímpicos e paralímpicos e dirigentes dos clubes. Isto são cerca de 80% dos nossos participantes neste momento. A maior parte deles, cerca de 66%, tem entre 30 a 50 anos. Durante esta videoconferência, vamos ter a oportunidade de debater algumas questões que pairam no ar, não só na cabeça dos nossos atletas, mas também dos seus treinadores, de todos os nossos dirigentes. Quais as soluções para que se possa dar início aos treinos com a devida segurança? Que implicações psicológicas nos atletas que tinham Tóquio 2020 como uma passagem de referência, era a última? Que implicações para atletas cuja participação pode estar em causa devido à idade? Que implicações para os atletas apurados e para as marcas já alcançadas? Que implicações para Tóquio 2021, caso se mantenham as atuais preocupações com a saúde pública? Eu passava agora a mesa para o diretor do Panátulo Clube de Lisboa, o José Esteves. Olá, boa noite a todos, bem-vindos a esta sessão. Eu começo por apresentar os nossos convidados. A Susana Feitor, atleta com presença em 5 Jogos Olímpicos e vice-presidente da Comissão de Atletas Olímpicos. O Carlos Magalhães, presidente da Associação Portuguesa de Cirurgia Ambulatória e médico especialista em medicina desportiva. O Ivo Kendera, técnico nacional para canoagem e treinador do projeto paralímpico Rio 2016 e Tóquio 2020. O Pedro Roque, diretor desportivo do Comitê Olímpico de Portugal. E o Jorge Vieira, presidente da Federação Portuguesa de Atletismo. Bom, sendo consensual a aprovação do adiamento dos Jogos Olímpicos, partimos para este debate tendo como base uma constatação que neste momento parece indiscutível. Toda a evidência científica aponta para que o aparecimento de uma vacina eficaz, leia-se completamente segura, para toda a população levará 12 a 15 meses a ser concretizado. Considerando esta situação, a primeira grande questão que se coloca é de saber se até julho, agosto de 2021 vão existir condições mínimas de treino para a preparação dos atletas e equipas já apurados e que condições existirão para a realização dos torneios de apuramento com vista a preencher as vagas ainda existentes em cada modalidade. Esta dúvida é tão mais premente quando se sabe que o distanciamento social, ou mais corretamente dito, o distanciamento físico, é considerado um dos principais fatores para prevenir contágios. Sabendo-se que as diversas modalidades desportivas têm neste aspecto características substancialmente diferentes, como criar condições objetivas para que as mesmas decorram com toda a normalidade, nomeadamente desportos de combate, desportos coletivos, ou mesmo a maioria das disciplinas de corrida do atletismo. Como proceder para a maioria das modalidades dos paralímpicos? O exemplo sobre as dúvidas que certamente assolam muitos atletas é bem expresso na questão que a atleta Susana Costa nos fez chegar. Diz ela: a minha principal dúvida vai no sentido de perceber quais as soluções para que se possa dar início aos treinos com a devida segurança, utilização de pista ao ar livre, tendo em conta que possíveis competições podem vir a realizar-se em junho e julho, meetings, e nomeadamente os campeonatos da Europa em agosto em Paris. Bom, sobre estas matérias, eu começaria por ouvir o nosso convidado Carlos Magalhães, a quem passa a palavra. O que eu acho mais importante, há 2 coisas que eu acho importantes, até para me alongar muito. Muitas das coisas que vamos dizer aqui são coisas que não são certezas, são aquilo que nós achamos ou que nós pensamos que irão acontecer, porque há uma indefinição muito grande a nível mundial sobre o que é que será o futuro. E acho que outro problema para o desporto
e que poderá influenciar muito daquilo que vai ser as decisões das diferentes estruturas desportivas a nível mundial, das diferentes federações, é que realmente os países não estão todos a ter a mesma situação em paralelo, ou seja, há países que estão mais avançados, há países que estão numa fase provavelmente intermédia e há países que estão numa fase muito inicial. E isto vai realmente ser uma grande dificuldade para se prever o que é o futuro. O impacto sobre os atletas, obviamente todos nós sabemos que foi um terror que os atletas passaram nos últimos tempos, não havia orientações, não havia definições, não se sabia o que é que eles poderiam fazer, se deviam treinar, se não deviam, em que condições, quais é que eram os riscos, se havia riscos muito elevados ou não por serem atletas. Nós já sabemos que o facto de ser um atleta de alta competição não protege ninguém para esta infecção e por isso todos nós aceitamos e recebemos com grande agrado. Agradeço. Eu sobre estas questões gostava de passar a palavra agora ao Pedro Roque. Primeiramente está uma questão de saúde pública e há uma questão de salvar vidas. Em segundo lugar, há uma questão também de salvar a saúde das pessoas, porque nem todos morrem, mas podem ficar com sequelas. E esta é uma questão fundamental também, do ponto de vista dos atletas. E é fundamental também que se perceba que nesta problemática é importante também para carreiras. E os passos que forem dados, e era bom que pudessem ser dados tão rapidamente quanto possível, sejam sempre dados em conjunto com aquilo que são as direções clínicas das federações, e eu sei bem que as direções clínicas das federações estão a trabalhar muito e bem conjuntamente com os atletas e com os treinadores e com os dirigentes e ao mesmo tempo com as autoridades de saúde. E isto é absolutamente fulcral, porque neste momento parece-nos ainda haver alguma falta de informação e o corpo de conhecimento não estar devidamente ainda sólido para podermos afirmar com toda a certeza que, muito bem, estes atletas ou estas pessoas com estas idades não são um grupo de risco, no que à mortalidade diz respeito, mas ainda não sabemos quais são as sequelas das pessoas que, no fundo, acabam por ter esta doença e, por esse motivo, por ser uma doença também de caráter respiratório, pode ter também influência muito direta naquilo que pode ser a carreira do atleta. E, portanto, há aqui uma dimensão de segurança, em primeiro lugar do atleta e depois, naturalmente, todos os intervenientes no processo, que não pode deixar de ser tida em conta em primeiro lugar nesta questão relativamente ao regresso aos treinos em primeiro lugar e depois ao regresso à competição. Há outra questão ainda que tem que ver com a imunidade, naturalmente que não havendo ainda vacina, neste momento pensa-se que a imunidade, e temos aqui o Dr. Carlos Magalhães poderá falar muito melhor do que eu sobre este tema, mas esta questão estuda-se se realmente há uma imunidade, seguramente temos imunidade depois de termos esta doença ou não, e nós vamos ter que conviver com ela. A verdade é que, uma vez entrada no nosso mundo, nós vamos ter que conviver com ela, e é Pedro, muito importante nós termos um conhecimento também sólido relativamente a isto. Tem estado muito próximo das federações desportivas e tenho falado com dirigentes, com treinadores e até com atletas e, portanto, há de facto uma enorme incerteza. E como dizem bem os Esteves, neste momento é muito difícil, sobretudo para algumas modalidades, aquelas que têm contacto, nós podermos prever quando é que esta situação permite, desde logo o treino, porque o treino com o contacto, naturalmente que há um risco para a saúde dos atletas e não só, o risco depois para a saúde pública também, por inerência disso. Há outras modalidades em que se prevê um regresso mais rápido. Agora, essa previsão ainda é só, ou ainda está só, num plano teórico, porque até ao momento, e sobretudo naquilo que diz respeito ao regresso à competição, ainda há um corpo de conhecimento que tem que ser muito mais solidificado para que nós possamos avançar de uma forma segura. Mas todos esperamos que também esse corpo de conhecimento e esses estudos agora possam decorrer nas próximas semanas. Ok, Pedro. Eu gostava de ouvir agora sobre esta questão ao Ivo, e nomeadamente como ligado à questão dos Paralímpicos, que naturalmente com características ainda muito específicas, e o que é que ele tem e o que é que ele pensa sobre esta matéria? Naquilo que diz respeito àquilo que é o mundo paralímpico, nós aqui efetivamente temos aqui uma questão a nível
distanciamento que implica mais cuidado, porque alguns dos nossos atletas apresentam um TAD, um técnico de eficiência desportiva, que está plenamente presente com o atleta e acaba por estar sempre no dia-a-dia com as restantes tarefas que o TAD tem e, portanto, não só a implicação de distanciamento perante outros atletas ou perante treinador-atleta, que o TAD também é uma figura que vai implicar uma certa gestão por parte do atleta e desse agente no terreno. Para além disso, quando nós falamos em atletas paralímpicos, falamos também em alguns atletas que apresentam um maior risco por questões imunológicas que estão um pouco aquém de alguns atletas ditos normais, se assim se pode dizer, apesar da palavra não deve ser dita, e portanto, da parte dos treinadores, dos dirigentes, dos atletas e dos agentes que estão ao nível das organizações ligadas ao movimento paralímpico, existe aqui uma questão de incerteza, mas que está não só relacionada com as questões de planificação, mas também com as questões de segurança, que o Pedro já ficou na intervenção anterior. Eu passaria agora a palavra à nossa atleta olímpica, Susana Feitor. O processo do adiamento dos jogos era inevitável, sim, é claro, apesar de se ter falado também no cancelamento da parte dos atletas, isso seria uma catástrofe. Portanto, ainda bem que a decisão foi o adiamento, em primeiro lugar. Em segundo lugar, foi um processo extremamente estressante. Foi altamente estressante, não só para quem teve de tomar a decisão, imagino, mas por parte dos atletas, porque a partir do momento que começámos a perceber que a nível mundial começou a existir um confinamento, não digo geral porque foi um pouco progressivo, mas foi muito rápido, e começámos a perceber que muitas modalidades estavam com dificuldades em manter as suas rotinas. Para mim, como também dirigente da Comissão de Atletas, a primeira que me começou a suscitar mais problemas foi a natação. Era impossível. Como é que a natação vai conseguir treinar? Quer dizer, com as piscinas fechadas, se existe alternativas, mesmo que não sejam as mais adequadas, seria eventualmente a modalidade com mais níveis de stress porque necessitam da piscina. Mas qualquer atleta que estivesse num momento de incerteza e que não saberia como é que ia ser a próxima semana, se uma semana se consegue planear treino alternativo, se numa semana, tal e qual como se fosse uma lesão ou como se fosse um período de descanso, as coisas poderiam ser facilmente aceitáveis, as incertezas das qualificações, as incertezas nomeadamente dos atletas que estão qualificados, mas que entretanto estão no processo, que sabem que se existir mais competições podem ser ultrapassados por rivais. Portanto, tudo gera uma série de stress num período curto de uma semana, 10 dias. Estamos no limite, queria ouvir o Jorge Vieira agora. Relativamente ao desporto, há um aspecto fundamental, porque não tenhamos dúvidas, e aqui vou parafrasear um autor cuja paternidade é discutível, mas alguém já disse, eu atribuo a um filósofo do desporto alemão, Hans Lenk, que terá dito que o desporto é a mais bela das coisas inúteis. E na realidade, no momento atual que nós vivemos, o útil sobrepõe-se ao inútil. E o útil hoje, a centralidade maior é a vida, é a nossa saúde. Mas no desporto há uma centralidade também, que é o atleta. O atleta está no centro das nossas preocupações, mas eu chamaria aqui a atenção para também para uma função e para um ator neste processo, que é o treinador. O treinador e o atleta fazem efetivamente parte do centro de todas as nossas preocupações. Porque o treinador é o motivador, o treinador é o orientador, mas também se pergunta muitas vezes, e não é a primeira vez que o ouvem, pergunta-se muitas vezes quem é que motiva o motivador. Se o treinador motiva, quem é que o motiva a ele? Muitas vezes o que se tem que dizer é que é ele próprio que se tem que ter estratégias para se motivar a ele próprio, para poder por si depois motivar o próprio atleta.
nós vamos, obviamente, ter grandes diferenças entre as modalidades, isso é absolutamente inevitável. Temos modalidades de grande contacto e modalidades com menos contacto pessoal entre os atletas. No nosso caso, como modalidade individual, o contacto não é grande. Ao nível do treino, o treino pode ser muito mais isolado. É óbvio que nós temos que assegurar este isolamento, embora estejamos sempre dependentes das linhas orientadoras que vierem das próprias tutelas da saúde e do desporto, etc. É óbvio que a higienização dos espaços e das pessoas é fundamental, sobretudo nos recintos cobertos. O treino, inevitavelmente, terá que ser um treino muito mais individualizado, que vai trazer custos. A higienização dos espaços vai ter que ser anterior ao treino e posterior ao treino para preparar o espaço para outros. Tudo isto são problemáticas que não dependem apenas de nós, dirigentes federativos, não dependem dos treinadores e dos atletas, depende aqui de uma conjugação de esforços que é alargada. Autarquias, centros de alto rendimento, tudo isto aqui vai mexer com muitas pessoas, muitos atores. Muito bem, Jorge. Muito obrigado pela tua colaboração. Nós vamos passar a um outro bloco de questões e que eu passaria de imediato a colocar. Eu perguntava-nos que implicações de ordem psicológica nos atletas que tenham Tóquio 2020 como a sua última participação em Jogos Olímpicos ou Paralímpicos e que em alguns casos poderão mesmo estar impedidos de participarem nos Jogos 2021, nomeadamente por ultrapassar a idade máxima definida na sua modalidade ou, eventualmente, até terem assumido compromissos profissionais ou outros no ano de 2021. Para a qualificação dos atletas que ainda não estavam apurados e dependentes de provas a realizar ainda em 2020, que implicações resultam da mudança dessas provas para 2021, onde poderão participar atletas que, entretanto, nesse ano já possam concorrer para atingirem o limite mínimo de participação nos Jogos Olímpicos. Por sua vez, uma outra dúvida que se levanta em alguns setores: irão manter-se em todas as modalidades os apuramentos já conseguidos? Haverá situações em que os atletas terão de vir a reconfirmar resultados obtidos que lhes permitiu o apuramento para 2020? Bom, sobre esta temática eu gostava de começar por ouvir o Pedro Roque, por favor. Muito obrigado. Relativamente a isto, e ainda antes de responder exatamente a essa questão, do contacto que tive com as federações, com os atletas e com os treinadores, aquilo que me pareceu, houve aqui neste processo, eu diria, duas fases e estamos a entrar eventualmente numa terceira. Numa primeira fase, isto com um mês de março absolutamente vertiginoso, eu diria, o COI indicou que no dia 13 e no dia 13 de março que vincou que os jogos se iriam realizar na data prevista. Depois realizou no dia 17 uma reunião com as federações internacionais, voltou a vincar exatamente essa mesma situação e no dia seguinte, no dia 18, fez uma reunião com os comitês nacionais e nessa altura, o Comitê Olímpico de Portugal naturalmente também marcou presença nessa reunião e ficou vincado que os Jogos tinham uma firme intenção de realizar os Jogos nesse dia 18 de março e fizeram a proposta de os comitês olímpicos nacionais tentarem junto dos governos também algumas exceções para os atletas em preparação para os Jogos Olímpicos. E de alguma maneira deixaram a porta aberta para, de alguma maneira também, ainda sem este corpo de conhecimento que falava ainda há pouco, os atletas poderem de alguma maneira também estar a pôr em perigo a sua própria saúde e a dos outros. Depois, o adiamento, no dia 22 de março, o adiamento foi admitido, e admitido pelo próprio COI. E no dia 24 há o anúncio do adiamento dos Jogos. E no dia 30 já havia uma nova data para os Jogos Olímpicos. E, portanto, quem está do lado do atleta e vê isto a acontecer, as suas provas de qualificação, pura e simplesmente a serem canceladas, a serem suspensas, num clima de total incerteza. Atletas, treinadores e naturalmente as respectivas federações, dirigentes e todo o staff técnico. Portanto, este mês de março foi um mês duríssimo para toda a gente, foi um mês de enorme stress e eu diria que numa primeira fase, os atletas até os Jogos Olímpicos serem adiados, houve uma incerteza brutal.
O estado de emergência, entretanto, foi decretado, houve uma atenção relativamente aos atletas de alto rendimento, naturalmente os atletas na preparação olímpica também estavam incluídos, no entanto, lá está, as questões relacionadas com a saúde sempre estiveram na ordem do dia e eu gostaria também de deixar aqui muito claro que as federações desportivas, os atletas, os treinadores, de uma forma muito generalizada deram o exemplo, porque foram eles que, ainda antes do estado de emergência, foram capazes de se isolar, foram capazes de cancelar competições que na dúvida, poderiam eventualmente espalhar a doença, e o próprio desporto português deu esse exemplo. E, portanto, gostava também de deixar essa questão, na dúvida, as federações, os atletas, os treinadores ficaram na defensiva. E, portanto, há aqui uma palavra também a dizer relativamente a esta situação. Na questão que me coloca, não há necessidade nenhuma dos atletas que já estão qualificados de voltarem a fazer a sua qualificação. O Comitê Olímpico Internacional já lançou essas mesmas diretrizes, portanto, quem já conseguiu a sua qualificação vai manter essa mesma qualificação. Para além disso, há um conjunto de princípios para haver, digamos, um reordenamento daquilo que é a qualificação olímpica para os 43% de atletas ou de vagas que ainda não estão garantidas até ao momento. E, basicamente, os princípios são simples. A qualificação pode ir até ao dia 29 de junho de 2021, esse é o primeiro princípio, dando aqui algum tempo para que o movimento desportivo se possa reorganizar, esperemos que seja o suficiente, esperemos mesmo que seja o suficiente. Depois, em segundo lugar, dar aqui alguma, ainda antes disso, a metodologia inicial ser mantida. Mas ao fim e ao cabo estamos agora a entrar aqui, e eu há pouco, ou hoje, consegui ainda falar com o José sobre a questão de, existem aqui, eu vejo aqui 3 atletas que estão, de certa maneira, a batalhar-se, assim pode-se dizer, pela participação nos Jogos. O primeiro atleta é aquele atleta que efetivamente está enquadrado no projeto paralímpico, e vou falar a nível nacional, está enquadrado no projeto paralímpico, é um atleta de alto rendimento e de certa maneira conseguiu vaga. Conseguiu vaga durante 2019 e efetivamente a vaga pode ser não para ele, mas para o país, e agora, por processos internos, será discutida. Esse atleta tem a vaga, ok, está cadenciado, podemos fazer esse atleta descansar, ele estará em Tóquio, poderá agora descansar e precaver-se e daqui a 2, 3, 4 meses iniciar o treino mais a sério no terreno e agora fazer um treino diário, mas em casa, ok. Depois temos um segundo tipo de atleta, que é aquele atleta que também está enquadrado no projeto olímpico ou paralímpico, também está no alto rendimento, mas que está também numa escala ou num registro de ser um dos atletas possíveis para conseguir as ditas vagas que ainda estão disponíveis para Tóquio, e que esperava em 2020 conseguir essa respectiva qualificação. E agora, de um dia para o outro, vai ter que estar mais 365 dias à espera para novamente ter a sua hipótese. A motivação que este atleta vai ter para conseguir batalhar até à próxima fase de apuramento, que ele próprio não sabe dentro da sua calendarização. Okay. E por último, existe aqui um último terceiro atleta, queria só salientar, vou terminar mesmo, que é um atleta que não está enquadrado no projeto paralímpico ou olímpico, não está se calhar no alto rendimento, mas a nível nacional tem hipótese e quer batalhar. Esse atleta ainda pode entrar dentro daqueles atletas que as federações podem ainda ir buscar para poder participar. Esse atleta irá pôr em causa ou em risco a sua vida ou a sua saúde e irá treinar fora de casa com vista a poder passar os outros atletas que, apesar de estarem enquadrados no projeto, estão a precaver-se em casa. Existe aqui um conjunto de condições que não estão ainda previamente é uma perspectiva nova. Obrigado, Ivo. Eu, sobre esta matéria, passava ao Jorge Vieira, presidente de uma das federações, enfim, normalmente com o maior número de atletas envolvidos neste processo, e, portanto, qual é a ideia do Jorge sobre estas matérias? Nós, especificamente, Federação de Atletismo, o atletismo português, nós temos neste momento 6 atletas qualificados. Não quer dizer que estejam definitivamente, porque depende sempre da forma como outros atletas irão gerir o seu processo de qualificação, mas estes 6 atletas representarão, grosso modo, cerca de 1/3 dos atletas que nós esperamos ter nos Jogos. Como eu estava há bocado a referir, nós vamos ter com certeza situações de vantagem e de desvantagem com este adiamento dos Jogos, mesmo de um ano.
teremos atletas que estavam, obviamente, convictos de que iriam participar em agosto deste ano nos Jogos e que com mais um ano poderão não estar, por diferentes razões, até de lesões, de idade, de baixa de forma que se pode processar com mais um ano de idade, em alguns casos mais extremos, mas também temos atletas que não estariam ainda na calha para participar este ano e que para o ano já poderão participar. Portanto, vamos ter aqui diferentes tipos de situações. Indo para as repercussões, mais propriamente, porque no caso do atletismo, mais um ano de qualificações, o processo estará totalmente em aberto até muito tarde, até muito próximo dos Jogos em 2021 e, portanto, não é por aí, não é por oportunidades que os atletas eventualmente poderão vir a ganhar alguma ansiedade. Mas nos outros aspectos, naquilo que tem a ver com a paragem de um ano e as consequências de tudo isto, nós, obviamente, eu digo a brincar, isto para quem mais interessado está nestas coisas mais ligadas à filosofia, que é a altura de tirar da estante os livros do estoicismo e arrumar lá os do hedonismo, aquilo que tem a ver com os prazeres. Os atletas são normalmente indivíduos preparados para a dureza das qualificações, a dureza das competições, a dureza do treino, e eu estou absolutamente convencido que os nossos atletas não vão, mesmo psicologicamente, não vão oscilar muito em todo este processo. Naturalmente que houve aqui repercussões, sem dúvida nenhuma, ao nível da motivação. A falta de objetivos para um atleta é fatal. A motivação vai-se embora, porque a motivação para todos nós, não é só para os atletas, tem a ver, obviamente, com o desenhar de objetivos que sejam desafiantes, que sejam realistas, mas que sejam desafiantes. E neste caso, obviamente que eu não tenho dúvidas que os atletas estarão já com objetivos definidos para o próximo ciclo, com todas as inseguranças e incertezas que ainda existem, mas já estarão orientados a aquilo que acontece com qualquer atleta que sofre um acidente, imediatamente pensa no futuro, foca-se no futuro e assim com certeza estará a passar-se com todos. As perturbações de ansiedade e de depressão com certeza que afetaram alguns atletas, sobretudo a ansiedade, e neste momento a ansiedade também do confinamento, que é para todos nós, até a claustrofobia, são aspectos que naturalmente poderão afetar muita gente. Mas tudo isso, eu sou otimista, é passageiro. Okay. O aumento de peso é outro aspecto que com certeza afetará alguns atletas. Pensamos que tudo isso será ultrapassado. Há aqui uma grande vantagem. Já Esteves, eu sei que já me queres parar. Rápido, mas há aqui uma grande vantagem em todo este processo. É que é igual praticamente para todos os atletas. Portanto, para a concorrência. O grande problema é quando acontecem situações de desvantagem aos atletas e só a eles, não acontecem aos outros. Neste caso aqui há alguma democraticidade nesta situação ao nível mundial. Obrigado. Ok, sobre esta matéria eu passava agora a palavra à Susana, o que é que ela tem a dizer, e nomeadamente contactos que tenha tido no âmbito da Comissão dos Atletas Olímpicos. Bom, a grande preocupação inicial tinha a ver com a disparidade entre as zonas geográficas, porque esta questão da justiça dos apuramentos é muito importante para os atletas, ok? Nós ainda vimos algumas competições a serem organizadas, nomeadamente no Japão, e essas organizações seriam à partida de qualificação olímpica, mas depois, por condicionantes das viagens não serem possíveis, não tiveram os requisitos necessários para que depois pudessem servir de qualificação olímpica. Mas a questão fundamental tem a ver com aquilo que o professor Jorge Vieira acabou de dizer, que é muito importante, que é as condições serem o mais homogéneas ou o mais uniformes para a população atlética, para quem está em preparação olímpica. Porque nós estamos a pensar que vamos ter atletas que têm acesso a competições de apuramento e outros que não podem, por condicionantes de uma pandemia,
ou porque os seus governos os proíbem de viajar, ou como aconteceu, por exemplo, com o Canadá, que ameaçava não participar e boicotar os Jogos. Portanto, o ideal é que as diferenças sejam mínimas. Mas o stress principal tem exatamente a ver com os apoios, que já aqui foi falado e o Ivo colocou muito bem o dedo na ferida, que tem a ver com o prolongamento. Vai existir ou não vai existir continuação de apoios, e isto é um stress muito grande, porque a maioria dos atletas necessita de viajar, estágios, e as questões das competições habitualmente são asseguradas ou pelos clubes ou pelas federações, mas a preparação individual depende muito do budget disponível, e às vezes é chapa ganha, chapa gasta, mas está contada. Portanto, agora de repente temos mais um ano. Outra questão fundamental, isto nas modalidades individuais, porque nas modalidades coletivas já é um pouco diferente. A questão dos apuramentos. Para nós é importante que se defina o que é que significa o apuramento prolongado no tempo. Ou seja, quem está apurado mantém-se apurado, ou apenas existe uma prorrogação do prazo. Por exemplo, no caso do atletismo é fácil pensar, se os mínimos terminavam numa determinada data e o ranking fechava naquela data, então em vez de fechar naquela data, fecha mais à frente. Não será difícil de perceber que efetivamente os atletas, se cada país pode levar 3 atletas, serão os 3 melhores com os 3 melhores resultados que vão. Mas a questão continua a ser a mesma para outras modalidades que têm determinadas provas, que precisam de pontuar, e algumas já estão realizadas, outras foram canceladas. O que é que vai acontecer? Elas vão se realizar, sim ou não? Portanto, os atletas, neste período de confinamento, têm necessidade que as federações internacionais e as federações nacionais, mas nomeadamente as internacionais, coloquem cá fora o que é que têm planeado. Apesar de, e voltamos a repetir, tudo ser numa perspectiva de grande incógnita, porque ninguém sabe, até que exista a vacina, se é possível ou não esses planos serem possíveis de se implementar, se é possível ou não realizar competições. A World Athletics, a anterior IAF, disse, já enviou para todas as federações nacionais que as datas para contar para o apuramento só vai ser a partir do dia 1 de dezembro de 2020. Carlos Magalhães, gostava de ouvir também a tua opinião, naturalmente, e também pudesses fazer um reforço sobre aquela situação, das diferentes situações do contacto físico, cada uma das modalidades, as reais implicações, os timings diferentes que isto tem na preparação dos atletas, não é? Ora bem, falar em último tem esta vantagem de que já muita gente disse quase tudo, não é? É claro que esta questão, e pegando aqui no que a Susana acabou por falar, estas questões das indefinições, a Susana disse que não iria ter grandes implicações, se eu percebi bem, eu discordo. Eu acho que nós ainda não sabemos, ainda vai ser uma questão interessante para os psicólogos e para as pessoas da investigação da área da psicologia, perceberem o que é que vai acontecer realmente daqui a uns meses, percebermos o que é que vai acontecer com todos estes atletas e com todos estes elementos que estiveram ligados aos atletas em termos psicológicos, porque sabemos que há aqui consequências físicas. Os atletas tiveram que alterar as suas estratégias de treino, tiveram que fazer treinos mínimos, treinos isolados, alterações de hábitos alimentares que provavelmente foram difíceis de controlar, excessos de peso, alterações de sono que sabemos que são uma das principais sequelas que estes atletas com estas situações de ansiedade, de stress, indefinição, as alterações de sono serão provavelmente aquelas que vão ser mais difíceis de ultrapassar e de regularizar, mas pronto, tudo isso eu acho que vai demorar realmente muito tempo a perceber e essas feridas, essas sequelas vão demorar, eu acho que vão demorar algum tempo a regularizar. Muito obrigado. Eu passaria agora ao nosso presidente, Mário Almeida, 1 minuto, para dirigir algumas palavras a todos os assistentes desta nossa conferência. Mário, força. Muito bem. Tens 1 minuto. Sim, senhora. Boa noite a todos. Espero que estejam todos a tirar partido desta comunicação que nos está a ser transmitida por várias pessoas com vistas muito diferentes
entre si relativamente às mesmas matérias, para vos dizer que é um imenso orgulho ter esta oportunidade de dirigir um clube que tem esta ambição fantástica e imensa que vai materializar, de estar em cima dos temas que são fulcrais na base do estado de espírito e do comportamento do desporto. Para vos dizer no segundo ponto, que é o impacto que nós entendemos que há outras organizações que devem endereçar, que não o PANATO, estende-se à área associativa e federativa. Quando nós estamos a falar nos atletas, estão em muitos dos aspectos de ultrapassagem dessa decisão dependentes de uma estrutura federativa, associativa, do Comitê Olímpico, do Comitê Paralímpico, que em si próprio também estão num elevadíssimo grau de stress. Basta dizer que muitas destas federações, se não a totalidade, tinham por compromisso realizar as suas eleições federativas este ano e, portanto, os mandatos estão esgotados, os mandatos estão em stress também. E para vos dizer também, em último lugar, que de facto costuma-se dizer que há males que vêm por bem. E em rigor nós tínhamos estas mesmas ferramentas que estamos a utilizar há muitos anos. E onde é que nós estaríamos se as soubéssemos utilizar? E verdadeiramente nós temos neste momento ao dispor a capacidade de nos encontrarmos em partes diversas, não é preciso ser numa sala, é em vários ambientes, e que ganharemos a oportunidade e a capacidade de o fazer. E assim sendo, eu gostava também de referir em segundos que, de facto, o nosso dirigente do PANATO, Fábio Figueiras, está a preparar uma ação fantástica no dia 14 de maio, já de concerto internacional, em que será elevado o papel do PANATO Clube de Lisboa a uma escala não anteriormente vivida e que vos chama a atenção para estarem ao dispor e interessados em acompanhar essa informação. Que implicações poderão ter na realização dos Jogos de 2021 se algumas das constatações que a seguir vamos enunciar vierem a tornar-se consistentes num curto prazo? Existindo países que já estão a trabalhar em certificados de imunidade, esta medida seria uma solução? Só poderiam participar nos Jogos ou mesmo assistir quem tivesse um certificado? Quem daria essa garantia? As autoridades médicas de cada país? Será que todos estariam nas mesmas condições? Seria eticamente aceitável uma situação desta natureza? Entretanto, numa sondagem recente da Universidade de Seton Hall, nos Estados Unidos, 72% dos americanos terão respondido que não pensam assistir a eventos desportivos ao vivo até que haja uma vacina contra o vírus. Por sua vez, um especialista americano em epidemiologia, Zach Bilney, em declarações ao Sport Illustrated, referiu que, em sua opinião, não haverá desportos tão cedo e que, quando houver, será sem público. Só será como antigamente, quando houver uma vacina para o Covid-19, e isso poderá demorar entre 12 a 18 meses. Recomeçar cedo demais pode ser uma bomba relógio, como a que aconteceu no jogo para a Liga dos Campeões entre o Atalanta e o Valência. Pronto, sobre estas matérias, e eu começava por ouvir, neste caso, o Carlos Magalhães. Aquilo que se pode fazer numa fase inicial é tentar que realmente os testes de rastreio, tentar identificar os indivíduos que estão infectados, que são positivos, desta forma evitar que haja novas infecções, é aquilo que se está a fazer e em breve, espera-se que muito em breve, que os testes sorológicos, aqueles famosos testes que são feitos com colheita sanguínea, no sentido de conseguirmos perceber se há começa a haver aquela que se chama imunidade de grupo, ou seja, se nós começamos a ter anticorpos que vão contribuir para que nós possamos combater a infecção vírica. Esses testes já estão a ser desenvolvidos, espera-se, como eu disse, que muito em breve estejam disponíveis e a partir daí vai ser possível realmente permitir a emissão de certificados de imunidade, ou seja, percebermos aqueles atletas ou agentes esportivos que possam eventualmente ter tido já contacto, porque os testes serológicos, só perco aqui um minuto, os testes serológicos vão detectar no nosso organismo se nós já tivemos contacto e estamos com anticorpos, produzimos anticorpos para uma eventual nova infecção, ou se realmente estamos a ter uma infecção aguda. Esses dados vão nos permitir, numa perspectiva teórica,
criar o tal certificado de imunidade, ou seja, e um atleta poderia, em última instância, ter um certificado que lhe desse uma competência para estar apto para treinar e apto para competir. Eu penso que isso poderá ser viável, será uma realidade. É claro que em termos médicos isto terá que ser discutido, realmente quem é que vai conferir estes certificados, quem é que os vai reconhecer, quem é que os vai gerir, não é? Porque provavelmente aqui as federações nacionais, as federações internacionais, o Comitê Olímpico Internacional terão que estar envolvidos, a Comissão Médica do Comitê Olímpico, dos Comitês Olímpicos Nacionais e do Comitê Olímpico Internacional vão ter que decidir realmente quem é que depois vai fazer estes testes, quem é que os vai reconhecer, quem é que os vai certificar e quem é que vai realmente depois gerir estes resultados. Mas esse certificado poderá ser realmente uma realidade. É claro que isso depois irá ser um problema, porque realmente poderemos ter que chegar ao exagero da situação de realmente fazermos uns jogos só para alguns, ou seja, termos incluídos só os atletas que realmente estejam imunes e os outros serem impedidos de competir. Não sei se isso será uma coisa, em termos éticos, em termos de ética desportiva, se isso será uma coisa correta. Em termos da vacina, a vacina, todos nós também sabemos que está a ser feita investigação a nível mundial em muitos centros internacionais. Provavelmente será o fator-chave para depois decidirmos para o reinício das grandes competições desportivas, sejam elas de qualificação para os Jogos Olímpicos, como outro tipo de eventos esportivos a nível mundial. Só a partir daí, quando houver uma vacina, realmente nós poderemos, com alguma certeza e alguma segurança, avançar para o reinício da competição desportiva. Ok, Carlos, muito obrigado. Eu passava agora sobre esta matéria a palavra ao Pedro Roque. Muito obrigado. Em relação a esta matéria, José Esteves, sinto-me um pouco ou completamente incompetente para responder. Se tivesse uma bola de cristal, era muito mais fácil. Eu diria que há aqui uma forte probabilidade de nós, ou do desporto como nós o conhecemos, demorar algum tempo a aparecer. E estas questões, naturalmente que a ciência vai ter que entrar aqui e conjuntamente com as organizações desportivas. Pois, o que eu espero e aquilo que nós todos esperamos é que haja uma salvaguarda da saúde de todos. E isto é absolutamente o ponto basilar e que isto esteja na base daquilo que vão ser as decisões mais à frente. Mas como esta é uma situação que infelizmente não controlamos, e julgo que nos devemos focar nas questões que controlamos, e esse é um princípio básico que me parece que neste momento de grande ansiedade e de muita incerteza me parece ser fundamental e uma mensagem muito grande também para os atletas, para os treinadores. Pegando nas palavras da Susana ainda há pouco, é importante referir que o Comitê Olímpico de Portugal já informou as federações desportivas de que fará continuidade dos apoios dos atletas que, pelo facto de as suas provas terem sido suspensas ou canceladas, e naturalmente não sabemos ainda, estamos à espera que o Comitê Olímpico Internacional publique os novos critérios de qualificação, mas já fizemos saber às federações desportivas que os atletas vão ter a continuidade dos seus apoios, assim eles tenham saído do projeto pelo facto das suas provas não terem existido. E portanto isso, esperemos nós, pelo menos é esse o nosso grande objetivo, é manter os atletas tranquilos relativamente aos apoios, manter as federações, os treinadores e todo o staff de apoio também tranquilos em relação a isso. Vamos ter que ver agora a big picture, também verificar esta questão em termos macro, para que depois possamos, conjuntamente com as federações, tomar um caminho, tomar um rumo, para que não haja falta de financiamento, de facto, para a preparação desportiva dos atletas. Bem. Obrigado, Pedro. Terminaste? Ok. Eu passava ao Jorge Vieira sobre esta matéria. O que é que ele pensa? Eu vou pedir desculpa por ainda tocar num ponto, porque a resposta será muito rápida para esta, tocar num ponto que me passou e que, em meu entender, ou em nosso entender da modalidade, é urgente discutir-se, até obviamente com o Comitê Olímpico, que tem a ver com esta lógica. Os atletas estão enquadrados em categorias de apoio do Comitê Olímpico para a preparação olímpica, categorias que foram, obviamente, acordadas entre as federações e o Comitê Olímpico,
E temos atletas que, estando há vários anos no processo, agora, por falta de resultados nos últimos meses, deixaram ou deixam de fazer parte do sistema de apoio. Estes atletas, sim, estes atletas vão sofrer e estão a sofrer neste momento gravemente com esta situação, porque como devemos calcular, atletas que há vários anos estão no processo de preparação olímpica e que, quando não conseguem realizar os resultados, imediatamente se concentram nas provas que imediatamente têm a seguir para reconquistar de novo a entrada nos sistemas de apoio. E esses atletas estão, neste momento, completamente no deserto, em termos de oportunidades competitivas. Nós teremos que acertar isto, porque esta é uma questão muito séria para alguns atletas, que alguns deles, com um nível de profissionalismo muito grande na entrega já ao desporto, têm nestes apoios da preparação olímpica um suporte fundamental. Temos aqui que ter, na realidade, uma aproximação a esta situação e um tratamento desta situação cuidada, mas apenas a estou a dizer, a partilhá-la, mas naturalmente terá que ser discutida, em primeiro lugar, com o Comitê Olímpico. Relativamente a esta questão da segurança com que se vai para os próximos Jogos Olímpicos, eu já digo, se eles se realizarem, eu já não quero ser mais surpreendido por estas inevitabilidades. Não é inevitável a realização dos Jogos no próximo ano, não é por tudo aquilo que vamos ouvindo, sobretudo pelas vozes científicas, nos dizem que pode haver uma segunda vaga, uma terceira vaga, vemos que há curvas, esta questão agora que entrou também provavelmente vai ser, a palavra do ano vão ser as curvas, uma curva mais vertical, uma curva mais horizontal, com mais planalto. Há países com diferentes curvas neste momento, portanto nós vamos chegar ao fim deste ano com países ainda com diferentes níveis e graus de infecção e de proliferação da infecção nos seus países. O que serão sempre focos, aqui com um termo dos incêndios, serão sempre focos de reacendimento num futuro próximo. Relativamente ao certificado de imunidade, eu julgo que não devemos ser infantis nem ingênuos, porque se houver um certificado de imunidade para os atletas, deveria de haver um certificado de imunidade para as dezenas ou para as centenas de milhares de espectadores que vão estar num evento destes e que estão de todo o mundo num evento destes. Portanto, a maior fonte de infecção nos Jogos Olímpicos não são os atletas, estou convicto disso. Esses estão controlados medicamente, é possível fazer até confinamento e afastamento social, em alguma medida, dos atletas. No público, não imaginamos um estádio olímpico com 80 mil pessoas, 70 mil pessoas dentro de um estádio, com calor, com umidade, como é que alguma vez se vai conseguir controlar uma situação? Jorge Vieira, dás razão. Aquele inquérito, aquela sondagem feita nos Estados Unidos, em que 72% das pessoas dizem que não vão assistir a competições ao vivo enquanto não houver um vírus, enquanto não houver uma vacina para combater o vírus. Bem, o que se passa nos Estados Unidos é uma questão muito polémica, porque os Estados Unidos não é um país, é um continente, obviamente, e vemos o comportamento. Com ideia. Vemos o comportamento desde o presidente dos Estados Unidos até vários estados que continuam em ameno convívio entre todos, entre a população, o caso da Flórida, o caso até há pouco de outros estados. Portanto, é perigoso o que vem de lá. Eu diria até os inquéritos e os resultados desses inquéritos não são de levar muito a sério. Nós temos que pensar cada vez mais pela nossa cabeça. Nós temos cientistas no nosso país que sabem pensar estes assuntos e estão a demonstrá-lo. Aliás, no nosso país estamos a ver mais uma vez a qualidade da nossa ciência, o que é absolutamente extraordinário e de relevar, e que, portanto, nós temos aqui certamente todas as ferramentas em termos de previsão e de prospecção, diria, sobre o futuro, que nos permitirão tomar decisões. Há decisões que vão ser extremamente difíceis, como eu já ouvi a outras pessoas. Foi difícil a decisão de confinamento e de isolamento, mas vai ser provavelmente, se calhar, mais difícil a ordem de libertação, digamos, das pessoas para o convívio social. Muito bem. Obrigado. E no desporto. Passava agora a palavra ao livro. Se falarmos a nível nacional, em cada país,
acho que a balizagem é fácil de ser feita. Agora, quando falamos a nível internacional, não acredito que todos os países, ou cada país, tenha capacidade para isto. Indo mais, mesmo existindo uma organização mundial a querer fazer esta gestão relativamente à pandemia, como é a Organização Mundial da Saúde, mas tendo em conta as últimas recentes medidas e assuntos proferidos pelo Presidente dos Estados Unidos da América, que não vejo que haja uma grande sintonia de medidas que possam estar aqui, ou que possam balizar estes ditos certificados e que sirvam a nível internacional. Eu, na minha opinião, e uma vez que os jogos são em Tóquio e que eu gosto muito da cultura nipónica, eu deixaria para o comitê da organização e de gestão esta gestão e controle, não só pela sua organização e rigidez, mas também pelo cálculo antecipado de cenários possíveis que eles têm. Isto porque eu lembro-me do presidente do Comitê Paralímpico de Portugal, José Lourenço, ter-me dito: Ivo, aqueles senhores são impossíveis, eles não têm a palavra portuguesa desenrasque, não há desenrasques na cultura nipónica, as coisas estão todas planeadas, pensadas e há múltiplos cenários que estão preparados para que eles possam atuar. E portanto, ainda relativamente, só para terminar, a sondagem que mencionaste e que já o Jorge também falou, uma sondagem de 72% nos Estados Unidos é um bocado complicado, porque se estes 72% for de um Estado único que está enclausurado, esta percentagem é uma. Se for noutro Estado, como o caso da Flórida, como estava o Jorge a falar, se calhar 10, 15%. E eles acabam por guiar-se muito, desculpem lá o termo que eu vou utilizar, manada, vamos atrás pelo aquilo que a comunicação social, que eu frisei logo no início, acaba por também influenciar. Ok, Vivo, obrigado. Vamos terminar com a opinião da Susana. Susana? Bom, para nós o grande problema vai ser sempre o ajuntamento das pessoas, seja em que circunstância for, não é? Porque não é só o facto de existir um certificado de imunidade para os atletas que vamos estar todos em segurança. É necessário uma organização como os Jogos Olímpicos ou como qualquer competição, envolve treinadores, juízes, dirigentes, portanto, envolve uma panóplia de gente que existe sempre uma proximidade. Eu volto ao mesmo core do assunto que estava a dizer há bocado, que é para os atletas, o problema é a incerteza do planeamento, ou seja, assim que tudo se começar a definir, o stress nos Jogos Olímpicos não vai ser maior ou menor por causa da pandemia. O que vai ser é neste momento, porque não se consegue fazer qualquer tipo de planeamento. Ou seja, nós podemos antever que o próximo inverno será melhor que este, mas é apenas e só uma previsão, quando múltiplos cientistas já vêm dizer, da área médica e não só, que virão novas vagas. Portanto, para os atletas a questão vai ser a mesma, que é: haverá apoios, sim ou não? Em Portugal, quem está no projeto olímpico, à partida, está tranquilo no aspecto em que tudo vai continuar. O Comitê Olímpico garantiu, a Secretaria de Estado garantiu, portanto, tudo vai continuar. Mas o problema é que, dos atletas que falta apurar, se calhar a grande fatia são aqueles de segunda linha, que estão à beira do apuramento e que a maioria das federações não garante apoio, ou o apoio que garante é parco em relação aos objetivos, porque não tem como. Então são os clubes que também vão sofrer cortes, são patrocinadores que à partida investem nestes atletas e que não se sabe como é que vão conseguir garantir mais um ano. Portanto, o stress neste momento é a incerteza, e quase estamos todos de acordo que até ao verão não haverá grandes guidelines internacionais ou grandes possibilidades de planeamento de competições, mas até essa altura o stress para os atletas vai ser este, vai ser não existir um planeamento concreto que se possa agarrar e que se possa, a partir daí, procurar apoios e procurar o estado de forma que é necessário para a altura das qualificações, que ainda faltam, porque os que estão já qualificados nós contamos que continuem qualificados. 1 minuto, 1 minuto e meio para cada um, para uma consideração final. Começava pelo Carlos Magalhães, por favor. Ora, muito obrigado. Em jeito de conclusão, eu vou dizer uma coisa do que disse no início. Infelizmente, o nosso maior problema, como disse a Susana ainda há pouco,
é a indefinição. Muito daquilo que estamos a dizer assenta em factos que não são baseados em evidência nenhuma, são em factos do que estão a acontecer e que nós não sabemos muito bem como é que vamos estar daqui a umas semanas ou uns meses. O meu apelo é para que realmente, em termos da área do desporto, em termos dos atletas olímpicos, em termos dos atletas que praticam desporto e que têm como principal atividade a prática desportiva, é que realmente as federações e as instituições se organizem em Portugal, porque é aqui que nós temos que começar. É claro que vai ser muito difícil, como eu disse, os países não estão todos na mesma fase da luta da pandemia, mas pelo menos em Portugal o meu apelo é para que realmente as organizações desportivas e as federações se organizem e apoiem os atletas no sentido de eles poderem regressar o mais rápido possível à sua atividade desportiva de uma forma segura. Ok. Carlos, muito obrigado. Muito obrigado, José. Eu passava ao Pedro Roque, por favor, também de forma telegráfica, deixar uma mensagem final. Obrigado. Vou tentar dar duas notas. Em primeiro lugar, relativamente àquilo que neste momento, não sei se estou no ar. Estás. Estás-me a ouvir, José Esteves? Estou. Ok, obrigado. E toda a gente. Dizer, relativamente às preocupações, muito bem, relativamente às preocupações da Susana e do Jorge Vieira também, dizer que o Comitê Olímpico de Portugal naturalmente que está aberto e é uma questão, agora nós temos que ver o processo de qualificação olímpica e verificar se há ou não necessidade, e isso já foi informado às federações, de fazer algum ajuste nas grelhas de integração. E, portanto, essa era uma nota que eu não gostaria de deixar de dar no final. Uma nota final para os atletas e para os treinadores e para as federações, e é fundamental nós também percebermos que quem sair bem desta situação, que é uma situação de tremenda incerteza, nós não sabemos quando é que isto vai terminar, quando é que voltaremos à normalidade. Uma coisa sabemos, é que nem todos vão ficar ou vão sair da mesma maneira desta situação. E todos aqueles que conseguirem sair bem desta situação vão ter vantagem. E, portanto, independentemente de tudo, devem cuidar daquilo que podem controlar, ou seja, devem controlar o exercício físico, a nutrição, ter um acompanhamento psicológico e é mais 10 segundos. E no final, quando regressarem, o apoio científico ao treino. Mais do que nunca vai ser fundamental para regressar à forma e estarmos o mais cedo possível no máximo. Obrigado. Ivo, por favor, a tua mensagem final. Muito rápido. A minha mensagem final é uma mensagem de esperança, de certa forma, e uma mensagem para ser transmitida a todos os atletas, sejam eles olímpicos ou paralímpicos. Em 2004, nos Jogos Paralímpicos de 2004, foi alterado o lema que existia nos Jogos para Spirit in Motion, espírito em movimento. E é precisamente esse espírito que todos os atletas, agentes das modalidades e organizações devem ter ciente, porque primeiro está a saúde e o bem-estar de todos nós, e só depois estão as competições e os achievements a atingir. Portanto, devemos manter-nos com esse espírito e devemos acreditar que tudo vai ficar bem e lutar juntos. Isso é que é muito importante, a união. Okay. Obrigado. Jorge Vieira, o teu apontamento final, por favor. Telegráfico. Sim, senhor, vai ser, com certeza. Em primeiro lugar, a grande lição que julgo que todos retiramos, ou que todos devemos retirar deste processo, é a humildade. É que somos muito mais pequenos e insignificantes do que poderemos pensar e com ligação ao desporto de alto rendimento, o mito do super-homem cai através de um simples vírus que se introduz nas nossas vidas. Portanto, devemos ser muito mais humildes. Um outro aspecto que para mim é fundamental é que agora o desporto tornou-se secundário. Neste momento a prioridade é a vida, é a saúde, é a nossa sobrevivência, dos nossos, de todos, dos mais fracos, etc. É secundário o desporto, é um tema que não se discute. Mas no pós-crise seria bom que todos nós tivéssemos a convicção de que o desporto se vai tornar prioritário e que deverá ser entendido como uma atividade prioritária para a recuperação de toda esta gente que, confinada em casa durante muito tempo, vai precisar mais do que nunca do desporto, da atividade física, do exercício. E aqui sim se vai falar na grande importância que o desporto tem, não há dúvidas nenhumas, para o nosso bem-estar e para a nossa saúde. Era esta mensagem que eu gostaria que também chegasse aos responsáveis, porque o desporto no pós-crise vai ser absolutamente fundamental para a sociedade portuguesa. É uma bela mensagem, Jorge, agradeço-te. Susana, para terminar, uma atleta.
és um atleta e, portanto, queremos... Depois desta mensagem do professor Jorge Vieira, fica difícil, porque realmente é muito importante. De autoconhecimento não é impossível. Humildade e sim, e o desporto vai ser imprescindível, de acordo. Eu diria direcionar-me para os meus colegas atletas, apesar de eu já não estar como atleta, ex-atleta, que se mantenham o mais tranquilos possível, e porque tudo isto vai passar. Agora o que é importante é apenas manter uma atividade mínima, procurem com o distanciamento devido aproximarem-se de quem vos pode ajudar, e com isto eu dirijo-me às organizações, com o distanciamento devido. Por favor, organizações, não se distanciem dos vossos atletas, porque mais do que nunca precisam, nem que não seja de um e-mail ou de um telefonema ou de um WhatsApp, para saber como é que estás, como é que as coisas estão a passar, porque efetivamente está tudo tão frágil que eu acredito que vamos sair todos mais fortes deste processo todo, mas vai ser um processo, está a ser, não vou dizer que vai ser, muito doloroso, e portanto haverá, como disse o Pedro Roque muito bem, quem vai conseguir sair bem, e esses serão os vitoriosos, e haverá muitas vítimas no meio disto tudo, mas portanto a minha mensagem vai para as organizações, é que mantenham a proximidade dentro do distanciamento devido, daquele distanciamento deixaste uma outra grande mensagem, Susana, muito, muito agradecido. Pela minha parte é tudo, quero agradecer a todos pela vossa participação e passo então ao Duarte, que vai fazer o encerramento da sessão, tá? Obrigado, até uma próxima oportunidade a todos. Obrigado, Zé, excelente trabalho de coordenação. Agradecer aos nossos 5 experts que estiveram aqui connosco, aos nossos especialistas. Foi um espetáculo partilhar esta hora e meia convosco, com as vossas ideias, com as vossas sugestões, também com as vossas dúvidas, porque é importante dizer isso novamente. Ninguém tem todo o conhecimento neste momento para tomar todas as decisões. Portanto, agradecer-vos mais uma vez, foi um espetáculo estar aqui convosco. Passaram pela nossa sessão mais de 85 pessoas, pela nossa videoconferência. Destacar somente os nossos colegas do Brasil que nos acompanharam durante esta hora e meia, colegas dos clubes Panathlon do Brasil, com os quais nós iremos aprofundar as nossas relações.